Fala pessoal, mais uma aula de estatística. Nas últimas aulas nós estudamos as medidas de tendência central, média, moda, mediana e também estudamos a média harmônica. Na aula de hoje vamos ver as medidas de dispersão, desvio médio, variância e desvio padrão. Então o objetivo é resolver problemas envolvendo o cálculo do desvio médio, variância e desvio padrão. Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. Bom pessoal, desvio médio, variância e desvio padrão. Coloquei o conceito de amplitude aqui, já tinha comentado com vocês, eu vou comentar novamente. As medidas de dispersão trabalham com a irregularidade dos dados numa distribuição, enquanto que medidas de tendência central nós trabalhamos ali com as medidas de posição, principalmente quando se trata de média aritmética, a mediana, aí você faz o rol, né, vê aquele termo central. Enfim, já agora as medidas de dispersão, nós iremos trabalhar com essa irregularidade, o quanto um termo se afasta do equilíbrio dessa distribuição. Então, o ponto de referência ainda continuará sendo a média aritmética. Eu vou ler as definições aqui e o entendimento, vocês poderão compreender melhor o desvio médio, a variância, o desvio padrão, a amplitude, com exemplos. Então, olha só, o desvio médio é a média aritmética dos desvios em módulo. Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A amplitude é a diferença em módulo entre o maior e o menor valor. O módulo é quando você não leva em conta o resultado, tá? Então, você coloca em módulo, faz a diferença, né? Calcula lá a diferença e escreve o resultado sem levar em conta o sinal. Vamos resolver um exemplo aqui para vocês poderem entender melhor. Eu tenho aqui, na tabela abaixo, temos o número de gols marcados por uma equipe de futebol, na fase de grupos e também durante a fase eliminatória de um campeonato. Então, são 6 partidas, primeiro jogo até o 6º jogo. Esses são os gols marcados, 3 gols, 2 gols, 1 gol, 5 gols aqui no 4º jogo, 1 gol aqui no 5º jogo e nenhum gol marcado aqui no 6º jogo. Aí ele pede desvio médio, variância, desvio padrão e a amplitude. Como eu falei, se a gente fosse calcular a média aritmética, nós vamos calcular na verdade, né? Precisamos dela, ela é o ponto de referência. Eu vou fazer a média aritmética aqui. Eu tenho aqui 3, 2, 1, 5, 1 e 0. 3 mais 2 mais 1 mais 5 mais 1 mais 0. O 0 é importante registrar ele aqui. Então, total de valores são 6 valores, são 6 jogos. Olha aí. Então, média aritmética será 3 mais 2, 5 mais 1, 6, 5, 11 e 1, 12. 12 com 0 é 12. Então, fica 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá 12. Então, como eu estava falando, no caso do cálculo da média aritmética, nós temos aqui um número que se aproxima da centralidade dessa distribuição. Se fizéssemos o rol aqui, 0, 1, 2, 3 e 5, a gente percebe que o 2 ali tende a ser uma medida centralizada. E como ponto de referência, nós iremos trabalhar agora essa irregularidade. Quanto maior o afastamento dos valores dessa centralidade, mais irregulares, maiores são esses valores. Ou seja, quanto maior for a distância de um termo para o outro, né, um lá em cima, outro aqui embaixo, maiores são essas medidas. Então, o desvio médio, olha só a definição, é a média aritmética dos desvios em módulo. E quem são esses desvios? Como que eu calculo esses desvios? Como a média aritmética é uma medida de centralidade, você vai calcular, eu vou fazer uma linha aqui para calcular os desvios. Vem aqui, ó. Olha só. Eu vou calcular aqui, eu vou colocar o título, os desvios, tá aí, ó. Tá, nessa primeira partida, 3 gols marcados, a média de gols por partida deu 2. O desvio desse valor para a média é de quanto? É só você subtrair em módulo, não esquenta, tá? Você pega, esse 3 menos essa média aqui, 3 menos 2 dá o quê? Dá 1. Agora, 2 menos 2 dá o quê? Dá 0. Esses são os desvios, nós estamos calculando os desvios. É importante calcular os desvios para acharmos essas medidas de dispersão aqui. O 1 menos 2, se você fizer 1 menos 2 dá menos 1, mas como eu falei é em módulo. Então 1 menos 2 dá menos 1, você escreve só 1. 5 menos 2 dá 3, 1 menos 2 novamente vai dar menos 1, você escreve 1. E 0 menos 2 é 2, tá? Não considera aí o sinal de menos. Agora, o desvio médio é a média aritmética dos desvios em módulo. Os desvios em módulo nós já temos aqui. Eu fiz essa linha e marquei aqui, ó. Então, primeiro passo, pega a distribuição, calcula a média aritmética e calcula os desvios. Como que eu calculo os desvios? Eu vou ver o afastamento de cada item desses gols marcados para a média.
Peguei 3 menos 2, 1, 2 menos 2, 0, 1 menos 2 deu menos 1, eu escrevo 1 em módulo. 5 menos 2, 3, 1 menos 2 dá menos 1, escreve o 1. 0 menos 2, escreve o 2. Então, o desvio médio, eu vou chamar de DM, é a média aritmética dos desvios. Eu vou pegar os desvios aqui, ó, 1, como é uma média simples, né, aritmética simples, mais 3, mais 1, mais 2. E divide pela totalidade deles. São 6 desvios, são 6 valores, 6 desvios. Então, o desvio médio aqui vai ficar 1 mais 1, né? 1 mais 0 é 1, 1 mais 1, 2, 2 e 3, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, fica 8 sobre 6. 8 sobre 6. Eu vou simplificar aqui, ó. Eu tenho que dividir 8 por 6, eu vou simplificar por 2. Então, vai dar 4, 6 por 2, que dá 3. Eu tenho 4 terços aqui, ó. Eu vou dividir esses 4 terços nesse espaço aqui, ó. Vocês conseguem enxergar aí, né? Então, 4 dividido por 3. Cabe 1, 3, subtraindo, né? Fica 1, quero continuar dividindo. Inventa um 0, joga vírgula, dá 3. 3 vezes 3 que dá 9, subtraindo, fica 1. Eu já percebi que isso daqui, ó, inventei outro 0, não precisa colocar nada, estou na parte decimal. Que isso aqui vai dar uma dízima. Enfim, aproximadamente, o nosso desvio médio é aproximadamente 1,33. 1,33, deixa assim. Então, em média, esses desvios são de 1,33. Agora, a variância. O que é a variância? O que é essa variância? É a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, vai ficar aqui, ó, var, né, variância, é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Você pega 1 ao quadrado é o primeiro desvio, mais o próximo, eu vou indicar aqui o 0, 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. São os desvios elevado ao quadrado, média aritmética deles. Tem que somar e dividir pelo total, que são 6. Então, a variância é 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado 1, 3 ao quadrado dá 9, 1 ao quadrado aqui, ó, dá 1, 2 ao quadrado, 4. Divide pelo total de valores. Então, variância, bem aqui, é igual. 1 mais 1, 2 e 9, 11. 1, 12, 4, dá 16. Fica 16 sextos. Então, eu vou simplificar isso aqui, pessoal. Vamos simplificar por 2. 16 dividido por 2, que dá 8, sobre 6 por 2, que dá 3. 8 terços. 8 dividido por 3. Cabe 2, 2 vezes 3, 6. Subtraindo fica 2. Continuar dividindo, inventa um 0, joga vírgula. Aqui vai dar 6, né? 6 vezes 3, que dá 18. Ó, vou inventar um 0, já estou na parte decimal. Dá 6 de novo. Já percebi que isso daqui dá uma dízima periódica. Então, aqui, ó, aproximadamente 2,66. Essa é a nossa variância. O desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância. Então, olha só, eu deixei aqui o sigma, mas pode usar dp, tá? Desvio padrão, ou essa letra grega assim, ó. Ou como queira, você pode usar dp, ó, desvio padrão. Então, vai ficar desvio padrão igual a raiz quadrada dessa variância. Então, você já calculou lá, que é a média aritmética dos quadrados dos desvios, né? Olha aí, tá? Você pode usar a letra grega ou dp. Eu coloquei dp, a raiz quadrada da variância. Então, desvio padrão é a raiz de 2,66 aproximadamente. É o seguinte, pessoal, aqui morreu, né? Mas se você fosse insistir aí, tentar achar um valor, se 2,66, por exemplo, se fosse 2,56, eu poderia dizer que dá mais ou menos 1,6. Então, a gente pode aqui forçar a barra um pouquinho e chamar isso aqui de aproximadamente, né, 1,63. Geralmente não pedem muito esse tipo de cálculo quando caminha para esse lado não, mas é bom que você saiba fazer esse cálculo aproximado. Aproximadamente isso. Eu estou dizendo que é isso, pois 1,6 vezes 1,6 dá 2,56. Aqui é 2,66, eu joguei um 3 aqui, tá? Por ser 66 aqui. Tudo bem, gente? Então, desvio padrão é esse aqui. Então, quanto mais irregular esse conjunto de valores, maior é esse desvio padrão aqui, ó, no final. Agora, quanto mais homogêneo, mais próximos um do outro, menor são esses valores da medida de dispersão, tá? Porque aqui trabalha com regularidade. Vamos supor uma situação aqui, né? A amplitude aqui, né? Deixa eu falar dela primeiro. A amplitude é você pegar, vocês já sabem, pega o maior valor. Aqui nem precisei fazer o rol. O maior valor, deixa eu anotar aqui, a amplitude, o maior valor é 5, menos o menor valor, que é 0. Tá? Eu faço a amplitude do conjunto de valores aqui, ó. 5 menos 0. Em módulo, tá, pessoal? Coloca o módulo aí. Amplitude, 5 menos 0 é 5 mesmo. Então, vamos supor aqui que eu tenho aqui a Maria e o João. Aí eles estão lá numa prova de concurso, tentando uma vaga no emprego, um exemplo, tá?
Vamos supor que, vamos inventar aqui, português ela tira 90, matemática 90, direito administrativo, um exemplo, 90. Já o João, ele tira 90 aqui, matemática ele vai com 80, mas aqui ele vai com 100, ó, direito, né? Que eu falei, parece? É isso mesmo. E vamos supor que o critério do concurso é ver quem tem uma melhor média aqui, né? Se a gente somar 90 e 90, 90 dá 270, dividido por 3 dá 90. Aqui 100 com 80, 180, 90, 270, dividido por 3 também dá 90. Então a média dos dois aqui, a média aritmética aqui, ó, se eu chamar aqui de MA, olha aí, é 90 aqui e aqui 90. Então os dois estão tecnicamente empatados. Aí vamos supor que tem uma segunda cláusula lá de desempate, que seria os dados apresentados aqui, analisando a questão da regularidade. Quem for mais regular. Dá para ver, é óbvio, que a Maria aqui, ó, ela é mais regular. Esses dados não variam tanto. O desvio médio, o desvio padrão, a variância dela aqui é zero, tá bom? Por serem iguais esses valores aqui, ó. Enquanto que o João, se a gente for calcular o desvio padrão dele, né? Calcula o desvio médio, variância, desvio padrão, nós iremos perceber que existe uma certa irregularidade. Ora, ele foi com 90, aqui 80, 100. Então, nesse segundo critério, os dados da Maria são mais homogêneos, então ela é mais regular, ela não oscila tanto essas notas. Maria passa nesse concurso, embora a média final deles tenha sido a mesma, porém os dados dela são mais regulares. Então, quanto mais assim, ó, afastados um do outro, maior é o desvio padrão, ok? É mais ou menos isso. Quanto mais homogêneos, são menores essas medidas. Então, quanto mais irregulares são esses valores, maiores são essas medidas. Ok, pessoal? Então era isso. Próxima tela aí eu vou estar apresentando para vocês a lista de atividades. Valeu? Olha aí, pessoal. Atividade 1, atividade 2 e a atividade 3, ok? São 3 atividades. Na próxima aula eu trago o vídeo de correção. Valeu? Fui!